Boa noite a todos. Terça-feira, 4 de julho, 19 horas, Brasília. Já se refazendo aqui do fuso do Japão. Cara de um pouquinho cansado ainda, mas se Deus quiser está tudo sendo normalizado aqui. Na mesa temos aqui o Ernesto, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Seif aqui, o nosso secretário da Pesca, homem do fundo do mar, o Netuno, a Elisângela, e depois está fora da tela aqui, depois que o Ernesto falar, eu acho que é uma atração muito importante, né? O nosso ministro da Infraestrutura, ministro do Transporte antigamente, né? É o nosso Tarcísio, aí, meu colega capitão do Exército, formado pela academia, concursado lá do IME e concursado também para a Câmara, mesmo? Tua cabeça aí é boa aí, não vou não, Tarcísio? Tá. Ele tem muita notícia para falar, que o Ministério, que sabe como todos, né, praticamente sem recursos, mas ele em grande parte, juntamente com o Exército Brasileiro, em especial com os batalhões de reconstrução, no qual ele já serviu em alguns deles, mostrando que está sendo feito pelo Brasil. Aproveitar um momento aqui, até o pessoal entrar, né? Estou fazendo campanha aqui para Broas Irmã Dulce. Bem, o que aconteceu? Recebi a visita hoje de católicos, onde me convidaram para agosto, na cerimônia de canonização da Irmã Dulce. Nós respeitamos todas as religiões. É outubro? Outubro, dia 20 de outubro, lá na Bahia. Cai no domingo, a princípio nós iremos lá. Então nós respeitamos todas as religiões, e a Igreja Católica é muito grande no Brasil, e a princípio nós iremos domingo nesse evento aí da canonização da Irmã Dulce, lá no estágio da Bahia. Fonte Nova. Fonte Nova da Bahia. Obrigado, Geralino. O Geralino está acordado ali. Hoje o Geralino não está no WhatsApp não, ele está acordado ali, está ligadão ali, Geralino. Está cheio de gás, Geralino. Valeu, Geralino. E quando acorda, atira na cara. Na semana anterior, será em... E conversando hoje com católicos aqui, né, a intenção dessas canonizações é realmente que aquela pessoa sirva o que ela fez, né, sirva de exemplo para quem está aqui na Terra. Então, no respeito das religiões, entre elas a católica, obviamente, com toda certeza está indo em Salvador. E as broas, a Irmã Dulce aqui, me deixaram comigo, né, fazer uma campanha. Ela é fabricada na Bahia. O que tu achou aqui? Quais áreas que é? Simões Filho, na Bahia. Me disseram aqui que não engorda. Então, coisa boa. Você vai querer? Você vai querer você vai consumir aqui as broas de Irmã Dulce? Não engorda. Então, okay. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Por ocasião da nossa ida a Osaka, no evento do G20, exatamente no meio do evento, aconteceu uma coisa que há 20 anos todos nós esperávamos aqui do Brasil. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Tá? A participação de vários ministros nessa questão, com total liberdade, com uma equipe escolhida por eles, lá em Bruxelas, e ali foi então costurado, finalmente decidido essa questão desse acordo aí, Mercosul-União Europeia. Então, uma das pessoas presentes em Bruxelas, além da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estava o nosso ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Ernesto, você vai falar hoje alguma coisa, semana que vem tu vai voltar para complementar. 4 minutos para você vender teu peixe aí. Tá ótimo, tá ótimo. Presidente, então, depois de 20 anos conseguimos fechar o acordo, né? Por que conseguimos agora e não antes? Em primeiro lugar, liderança, né? Liderança do senhor e a determinação política e visão estratégica de fechar o acordo. Segundo, coordenação dentro do governo, né? O senhor mencionava o papel de todos os ministérios envolvidos, muito especialmente o ministro Paulo Guedes e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. A ministra Tereza Cristina fez um trabalho extraordinário de articulação aí com todo o setor do agro para permitir esse acordo. Terceira coisa, reestruturação do Mercosul, revigoração do Mercosul, desideologização do Mercosul, que antes servia para desintegrar o país do resto do mundo, e a região do resto do mundo agora serve para ser uma plataforma de integração dentro da região e com o resto do mundo. Nova visão, né? E coordenação muito especificamente com a Argentina, convergência de visões entre o senhor presidente e o presidente Macri, com uma visão muito compatível, né? O que nós
temos a ganhar com esse acordo? Em primeiro lugar, mercados, né? Acesso a novos mercados para nossos produtos. Na pauta industrial, toda a abertura do mercado industrial europeu e na pauta agrícola, setores importantíssimos para o nosso agro, suco de laranja, frutas, café, carne bovina, açúcar, etanol, frango, tudo isso com acesso, passa a ter acesso preferencial ao mercado europeu, colocando a gente em condições muito melhores de concorrência. Além disso, barateamento de custos, porque em toda a estrutura econômica vai haver acesso a insumos e serviços mais baratos que virão da União Europeia, melhoria da competitividade geral. E atração de investimentos, né? Porque os investidores internacionais querem se posicionar em países que têm acordos onde eles possam ter parte da sua estratégia produtiva. Hoje em dia é muito raro um produto que seja produzido inteiramente num só país, né? Tudo é uma cadeia global de valor, onde é preciso que uma parte daquela cadeia, para que uma parte daquela cadeia esteja em cada país, é necessário que eles tenham acesso preferencial a outros mercados para se estruturar. O Brasil estava fora dessas cadeias globais de valor porque não tinha acordos significativos. Agora temos, com uma economia de maiores proporções, como a União Europeia, e isso vai ser também um começo, né, da criação de uma rede de acordos comerciais muito relevantes do Brasil, do Mercosul com o resto do mundo. O Brasil pode passar a estar no centro dessa estruturação das cadeias globais de valor, né? O Brasil se torna muito mais atraente, isso acho que é fundamental, como parceiro negociador, não só da União Europeia, mas de todo o resto do mundo, né? Então, diante dessas vantagens, vamos fazer tudo para que o acordo entre em vigor o mais rapidamente, depende de todos os parlamentos europeus e dos nossos parlamentos aqui do Mercosul. Vamos tentar que, dentro do Mercosul, a gente tenha um arranjo para que possa entrar em vigor assim que for aprovado em cada um dos 4 parlamentos do bloco. Do lado da União Europeia não é possível essa entrada individual, mas do nosso lado é possível. Vamos trabalhar para que isso possa ser feito dessa maneira, para que essas vantagens comecem a resultar o mais rapidamente possível. Mas, mesmo antes da entrada em vigor do acordo, que deve levar algum tempo, já estamos começando a detectar impacto muito positivo em termos de atração de investimentos, porque, como eu dizia, os investidores já enxergam o Brasil de uma maneira completamente diferente e já vão começar a se posicionar aqui em função desse acesso preferencial que nós ganhamos ao mercado europeu. Aproveitar aqui, né, você pode ver, vamos falar uma coisa simples aí, né? Tem muita coisa para falar sobre o Mercosul. Petrolina, entrou de Pernambuco, ali a economia local é basicamente a fruticultura, que é exportada para o mercado europeu de avião. E tinha uma barreira lá, se não me engano, de 20% o preço dessas frutas. Vai zerar isso daí. Vai zerar. E teve comigo conversando há 2 semanas o prefeito de Parnaíba, Monsanto, e ele quer estimular a fruticultura também lá no Piauí, lá em Parnaíba. Então vocês podem ver, essa região mais próxima da zona do Equador, região Nordeste, as frutas são mais saborosas, tem uma aceitação muito melhor no mercado europeu. E com essa não mais taxação, com toda certeza, né, certamente, a fruticultura falará mais alto na economia da região do sertão nordestino. Então, parabéns aí ao prefeito de Petrolina, que vai ganhar com isso aí. Ele é filho do senador Fernando Bezerra, se não me engano. Está aqui o nosso líder aqui no Senado, e lá na Paraíba, Piauí, melhor dizendo, desculpa aqui, no Piauí, Paraíba, com o prefeito Monsanto já saindo na frente. Parece até que ele estava sabendo que o acordo do Mercosul ia sair e já está tomando a dianteira aqui via irrigação, o recurso que veio pedir para nós aqui, estimular a fruticultura na sua cidade. Deixa para a semana que vem o resto? Perfeito. Então aqui, obrigado Ernesto. O nosso aí, não vou dizer Pelé não, o nosso Garrincha, né? Um pouquinho, abaixar um pouquinho. Pelé foi a Tereza Cristina. Tá certo. Né? Garrincha já você é o Garrincha e o Newton Santos ali foi o Paulo Guedes. Tá certo? Bem, passar um pouquinho agora aqui, dispensar aí o Ernesto. Obrigado, Ernesto. Rapidamente, 2 assuntos rápidos aqui com o Safe, né? Que é o nosso secretário da Pesca. Inclusive ele estava olhando as broas aqui e falou que vai lançar broa de tilápia, para você comer uma broa de tilápia com tubaína após a vitória do teu time. Tá certo? Ele se empolgou aqui. Então, rapidamente, vai ter aqui um evento sobre tambaqui aqui na Esplanada e também a liberação da tainha em Santa Catarina. Isso. Capitão, boa noite a todos. Pessoal,
numa ação de incentivo ao consumo do peixe também amazônico, peixe brasileiro, como o pessoal estava meio ciumento, que a gente só estava falando de tilápia, então nós fomos lá em Rondônia, através de uma iniciativa do Ministério aqui da Agricultura, nossa Secretaria de Pesca, o governador Marcos Rocha e o governador aqui do DF, Ibanez Rocha, nós vamos fazer o primeiro tambaqui na esplanada, né? Serão 4.000 bandas de tambaqui, aproximadamente 6 toneladas de peixe, para doar. Doado para votar nessa aí. Com certeza. Melhor do que tilápia. Você está melhor não, melhor não. Depende do gosto, capitão. Então, pessoal, o peixe amazônico tem as suas propriedades, um peixe 100% brasileiro, e muitos brasileiros não conhecem. Então, através dessa iniciativa, marca na sua agenda, dia 7 de agosto, Esplanada dos Ministérios, venha comer conosco, o capitão já falou que vai estar presente, já bloqueamos a agenda dele, ministra Tereza Cristina e diversos ministros aqui, colegas nossos, vão estar lá em frente à Esplanada dos Ministérios, aqui em frente ao Ministério da Agricultura, na primeiro tambaqui na Esplanada. E o segundo assunto, parabéns a toda a nossa Santa Catarina, a minha Santa Catarina, né? Que nós conseguimos aí, através de uma ação da Advocacia Geral da União, parabéns aí ao ministro André Mendonça e também ao conjunto do Ministério da Agricultura, depois de um rally judicial, conseguimos liberar a pesca da tainha na safra de 2019. Então, parabéns aos pescadores, parabéns a Santa Catarina. Nós sabemos, né, eu sou morador de Santa Catarina, apesar de carioca, e nós sabemos a importância cultural da nossa tainhada, da tainha recheada, da ova da tainha, que é o nosso, o principal... É a ova brasileira, né? É a ova da tainha, é a ova de esturjão, como é que é o nome? É o caviar brasileiro. Então, parabéns a Santa Catarina, aos pescadores que a partir de amanhã poderão pescar aí a sua tainha. Era isso, capitão. Ele vai voltar em cena daqui a pouco, é? Sim, senhor. Vamos passar aqui para a ponta direita de vocês, né? E o nosso ministro Tarcísio da Infraestrutura, tem 3 pequenos blocos com ele. Ele vai falar agora sobre o projeto de lei que nós enviamos à Câmara, que mexe no Código Nacional de Trânsito, e o que de bom seria, então, né, esse projeto, uma vez aprovado na Câmara e sancionado por nós, o que de benefício traria à população, em especial na Carteira Nacional de Habilitação. Tarcísio, vamos lá, Tarcísio. Bom, presidente, a gente está tentando cumprir a risca a determinação que o senhor nos deu de facilitar a vida do cidadão, de tornar a vida mais barata, mais simples, e a gente sabe a importância, principalmente da carteira de motorista, para uma série de profissionais. A carteira de motorista é a carteira de trabalho. E por isso foram feitas algumas propostas de modificação do Código Brasileiro de Trânsito que estão consubstanciadas no projeto de lei 3267/2019. A gente já tem mantido uma agenda de conversas com os parlamentares que estão apreciando esse projeto de lei, e ele traz coisas muito importantes. Basicamente, a ampliação do limite de pontos para a perda da carteira, para a suspensão do direito de dirigir. Observe que 2/3 das penas do Código de Trânsito são penas gravíssimas. Então é muito fácil um motorista atingir o limite de pontos que daria, seja então a suspensão do direito de dirigir. Nós estamos mudando isso, então estamos ampliando o limite de 20 para 40 pontos. Observe que os Detrans hoje não conseguem estabelecer os processos de suspensão de direito de dirigir com 20 pontos. Os Detrans estão abrindo com 40, com 50, até com 70 pontos. Então isso, a gente está trazendo a realidade e trazendo segurança jurídica para esses profissionais. Então, é muito importante, porque perder a carteira significa perder o emprego. A gente está trazendo a realidade para isso. Se a pessoa hoje parar o carro no lugar errado, se ele não transferir o carro de propriedade em 30 dias, ele perde pontos na carteira. Então essa ampliação vai atingir em cheio os profissionais do volante. Agora observe, isso não é indulgência para os mal-condutores ou para aqueles que põem em risco a vida dos cidadãos. Que, por outro lado, aquelas infrações graves que comprometem a segurança, como a embriaguez, o racha, elas estão tendo os processos de suspensão de direito diminuídos em termos de instâncias. Atualmente são 6 instâncias para que a gente possa punir o infrator. Nós estamos reduzindo isso pela metade, estamos reduzindo isso para 3 instâncias. Então isso é uma coisa muito importante. O prazo de validade da carteira vai aumentar. Então a ideia é que passe a ser a cada 10 anos para pessoas com idade igual ou inferior a 65 anos. Isso porque não há razão orgânica para a gente fazer prorrogações de carteira a cada 5 anos. E
As prorrogações com 5 anos vão se dar a partir da idade de 65 anos. Então a gente está levando em consideração a própria saúde do cidadão, ou seja, pessoas mais novas, né, não perdem condições orgânicas de dirigir com 5 anos. E uma coisa importante, a gente está acabando com a exclusividade do exame de direção, do exame de saúde. A finalidade disso é fazer com que o cidadão possa fazer o exame em qualquer clínica, no hospital militar, no SUS, no plano de saúde, e isso tem por objetivo diminuir custo. Então são questões muito importantes que estão envolvidas aí nesse PL de trânsito. Outras medidas para facilitar a vida do cidadão estão sendo tomadas. Nós acabamos com a obrigatoriedade do uso do simulador, por exemplo, porque não há nenhum estudo que comprove a eficácia do simulador no que diz respeito à formação do condutor, a melhora da formação, a diminuição do número de acidentes. É custo, então nós estamos eliminando também. Quem quiser fazer o simulador, vai fazer, mas não vai ser mais obrigatório. Vários centros de formação de condutor não vão ter mais a obrigatoriedade de comprar esses equipamentos, comprar software, comprar hardware, e a vida também do cidadão vai ficar mais barata. Acabamos com o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, aquele plástico que ficava lá colado no caminhão e que o caminhoneiro era obrigado a adquirir. Então isso também deixou de existir, economia de 200, 300, 400 reais. Então cada economiazinha dessa, a economia da carteira de motorista vai chegar a 300, 400, vezes 600 reais, dependendo do Detran. Então isso realmente vai facilitar a vida do cidadão. Aprovamos na semana passada a resolução do CONTRAN, que vai tratar da nova placa. Era um problema que nós tínhamos. A nova placa vai ter este modelo. É um modelo que tem hoje vai passar a ter 4 caracteres e 3 números, e a finalidade é aumentar a quantidade de combinações. Vão ser 450 milhões de novas combinações possíveis. Isso vai fazer com que a gente não precise mais trocar o padrão de placa durante muito tempo. Ela vai ter um controle do processo produtivo, isso vai dificultar a clonagem, ela vai possuir um QR Code, então a gente vai ter tecnologia que vai substituir os atuais lacres. Estamos simplificando as regras de credenciamento de fabricantes e estampadores, isso vai diminuir o custo porque vai aumentar a competição. Então vários estampadores vão poder se credenciar, as placas vão sair mais baratas e mais. Ninguém vai ser obrigado a botar placa nova. Aqueles veículos que já estão emplacados na placa antiga vão permanecer com a placa antiga. Ninguém vai ter que trocar a placa. Não vai ter mais um município na placa, ou seja, o cidadão vai mudar de cidade e não vai precisar adquirir uma placa nova. Então também são medidas que vão, além de aumentar a segurança, dificultar a clonagem, vão diminuir o custo do cidadão. E para terminar, presidente, nós vamos aí ter alguns eventos importantes, tem obras aí muito importantes que estão acontecendo. Em agosto a gente assina um contrato da Ferrovia Norte-Sul, que é um marco, é a retomada do transporte ferroviário de carga no Brasil. Vamos ter aí containers, carga geral, commodities circulando do sudeste para o centro-oeste até o Porto de Itaqui no norte e vice-versa. Então nós vamos começar a mudar a nossa matriz de transporte. Faremos uma visita a 163 Pará, que está andando bem, o Exército Brasileiro está fazendo um excelente trabalho, já pavimentou 10 quilômetros agora no mês de junho, pavimenta mais 8 em agosto. Vamos inaugurar 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, é a BR que mais mata gente, né? Vamos liberar 47 quilômetros de duplicação na 116 Rio Grande do Sul e inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista. Aeroporto feito aí com recursos federais, é o maior investimento do governo federal na aviação regional do Brasil, estará pronto também para fazer o voo inaugural agora no mês de julho. E por fim, dizer que apresentamos agora, semana passada nos Estados Unidos, o nosso programa de concessões. Ele chamou a atenção dos investidores internacionais, dos investidores americanos, por se tratar de um programa que está muito bem estruturado. Os investidores disseram que os riscos estão muito bem endereçados e a gente está falando do maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Então, essas são as notícias de hoje, presidente. Só para dar um complemento aqui, eu estou com 64 anos, então até 65, 10 anos, então não é em causa própria. E ainda mais que eu não posso dirigir, né? Até o final do mandato eu não posso dirigir por questões óbvias, né? Isso... Você que a cada 4 anos, a cada 5 anos perdia praticamente um dia da sua vida para retirar a carteira, se você fosse esperto, né? E tivesse uma pechada às vezes para fazer todos os exames ali necessários. Você agora vai gastar o equivalente a meio dia em 5 anos, ou esse um dia você vai gastar a cada 10 anos. Faltou uma coisa, Tarcísio,
você tem que fazer exame médico a cada 10 anos também, né? Como é que fica isso aí? Você... na verdade, a carteira não tem validade. O que tem validade é justamente o exame. A gente vai fazer esse exame a cada 10 anos. Isso porque as pessoas estão vivendo mais, elas têm mais saúde, não faz sentido obrigar a pessoa a cada 5 anos estar renovando o exame de saúde. Não há perda orgânica, não há perda de acuidade visual num prazo de 5 anos até determinada idade. Então, a partir dos 65 anos, esse exame passa a ser a cada 5 e até lá, então, são a cada 10 anos. Lembrar que isso já foi assim no Brasil. Antigamente, se tirava a primeira carteira e ia se fazer a primeira renovação com 40 anos de idade. Então, de certa forma, a gente está retomando. E você, eu, capitão do Exército, posso ir no Hospital Central do Exército fazer o meu exame de saúde lá? Com a aprovação do projeto, o senhor vai poder fazer no Hospital Central do Exército, o senhor vai poder fazer no SUS, o senhor vai poder fazer no Plano de Saúde. Mais uma economia. Então a carteira de motorista ela vai cair o valor e bastante, a renovação também. É isso que nós buscamos com esse nosso projeto aqui. A questão das placas, deixar bem claro aqui, nós temos 2 placas em vigor, a antiga, todo mundo sabe, né, que está aí, e essa nova do Mercosul. Então, os estados onde começaram a fazer essas placas, os carros continuarão com essa placa. A terceira placa não vai ser obrigado a fazer. Carros novos vão sair com essa terceira placa e, por um motivo qualquer, caso você queira, por livre e espontânea vontade, mudar de placa, não tem problema nenhum. Não vamos impor nenhum gasto a você, contribuinte. Essa foi a intenção principal dessa iniciativa aqui do ministro Tarcísio, tá certo? Então, eu acho que, com todo respeito, eu acho que o povo reclamou com razão e agora, com essas medidas adotadas pelo Tarcísio aí, além de economia, uma desburocratização, uma facilidade para todo mundo aqui, quando comprar seu carro, quando tiver que trocar a placa dele, do que depender de nós, aí essa placa vai morrer com o seu respectivo carro. E ele falou também de obras, eu fechei com o Tarcísio, acho que em agosto talvez, a gente vai na BR-163, começou com o Presidente Geisel, começou com o General e vai terminar com o Capitão. Nós vamos lá, se Deus quiser, mas vamos levar o General Heleno, para ter certeza que ele vai participar dessa completo asfaltamento aí da BR-163, que tão importante é para escoar aí o que se produz na região centro-oeste, beneficiando aí que estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Tá certo. Vamos voltar aqui pro safe aqui, ó. O homem aí do churrasco de tilápia com tubaína. Vamos lá, estamos aqui. Semana do pescado e questão do defeso, arrecadamento de defesa. Pessoal, muita gente tem perguntado se aquela questão do autodescadastramento tem dado efeito. Então, já é uma entrega para a sociedade. O Brasil já está economizando 6 milhões de reais por ano das pessoas que já descadastraram depois que nós anunciamos aqui essa questão do número de fraudes e tal. E o pessoal está perguntando sobre o recadastro nacional. Nós atrasamos um pouquinho porque existem questões legais pertinentes e a partir de agosto, então, será feito o recadastro nacional, como muita gente tem perguntado. Sobre a Semana do Pescado, agora à tarde, no Ministério da Agricultura, várias entidades de pesca, tanto água salgada, água doce, sindicatos, nós fechamos questão e no mês de setembro, de 1 a 15 de setembro, a quinzena do pescado, ou seja, essas entidades, indústrias, farão acordos com bares, restaurantes, varejistas, supermercados e serão oferecidos pratos e tantos prontos quanto também nos mercados, a um preço diferenciado para que o brasileiro incentive o nosso povo brasileiro a comer mais peixe. Capitão, o que o senhor acha disso? O senhor gosta de um peixinho? Como é que é? Eu, em grande parte, as minhas economias, quando era garoto, lá no Vado Ribeira, Eldorado Paulista, eu pescava. O nome do peixe era anhã, ou seja, um parente do cascudo. Então, sempre quando roncava a trovoada à tarde, é sinal que vinha a chuva, né? Na cabeceira dos rios em especial, e o nível do rio subia. Quando subia, o anhã, o cascudo, ele vinha da parte mais funda para a parte mais baixa. Então a gente arrastava uma rede e pegava em média ali, geralmente de meia-noite às 6 da manhã. Por que meia-noite? Porque eu acabava meus estudos às 11h30 da noite, eu e mais um amigo lá, ia lá para... botava um tênis, né? Uma rede de 40 metros, quando melhoramos, passou para 50 metros a rede, arrastava essa rede. E esse peixe cascudo é muito, quer dizer, atualmente baixou muito lá esse peixe, porque outras
outras espécies entraram na região. E de 6 às 7 da manhã a gente abria os peixes, cortava, enfiava um arame no beiço do cascudo, né? Calculava um quilo mais ou menos, que não tinha balança em casa, e geralmente o meu irmão ou uma irmã minha iam vender no dia seguinte. Então a gente vivia basicamente, eu vivia, né? Que raramente eu ia pedir ao meu pai, até porque geralmente eu não tinha, e o peixe é bem-vindo, né? Dizem aí que tem fosfato, é isso mesmo? Não. Tem não? Não. É lenda? É lenda. Quem come peixe é inteligente? Ah, claro. É só aí, ó. Então nós temos um presidente que a primeira profissão foi pescador. Rapaz, ó, o nosso setor aí tá grande, tá? A gente pescava lá, tirava palmito do mato. Eu posso confessar agora, mas naquele tempo não era crime. Inclusive eu tive essa semana, que eu espero botar um pequeno vídeo, com um homem de 93 anos de idade chamado Jorge Alves de Lima. Olha só a coincidência, né? Eu morei na fazenda por 2 anos, meu pai administrou uma fazenda e também era peão, não era só administrar não. Fazenda Quirongosa em Eldorado Paulista. E eu lembro perfeitamente, uma das coisas que se plantava lá, além de banana, era milho. E naquele tempo, para você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse pico, você tinha que quebrar o milho. Você botava um saco de estopa no braço e eu, com 9, 10 anos de idade, quebrava milho na plantação e 4, 5 dias depois, com sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Tá certo? Então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas quer dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, 8, 9, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda, trabalho duro. Inclusive esse Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, pô, depois com 10 anos, né, 64 menos 10, 54 anos depois, encontrei em São Paulo e conversamos algumas coisas, foi muito bacana. Eu aprendi a dirigir, inclusive, em 2 tratores, né? Um Valmet e outro Massey Ferguson da fazenda. Olha, com 9 anos de idade dirigindo. Eu arava, inclusive, com 9 anos de idade. Você vai falar irresponsabilidade. Nada, pô. Eu atirei jovem também, não tinha problema nenhum, tinha uma espingarda lá, o velho, quando ia para o meio do mato, eu metia fogo, atirava, sem problema nenhum. Hoje em dia, tudo direito, tanta proteção, que temos uma juventude aí que sabe que uma parte considerável não está na linha certa. Então o trabalho dignifica o homem, a mulher, não interessa a idade. Agora, naquela época, o professor tinha como exercer a sua autoridade em sala de aula. Então, aí de você, se levasse uma bronca do professor ou professora, que a mãe era um professor naquela época, e teu pai ou tua mãe ficasse sabendo. Em casa não era bronca não, o pau cantava. Tá? E a juventude nossa está aí. Tá? Crescemos, meu pai e minha mãe teve 7 filhos, sem problema nenhum, e saudades daquela época onde você tinha muito mais deveres do que direitos. Hoje você só tem direito e dever quase nenhum, por isso nós afundamos cada vez mais. Ernesto, uma coisa a mais sobre vou voltar para você, não? Sobre o Mercosul. Está pegando o Ernesto aí a máquina? Não? Está pegando. Mais uma coisa aí, Ernesto, você lembrou? Mencionar também que esse acordo com a União Europeia vai acelerar certamente também a nossa entrada na OCDE, né? Que já está praticamente tudo acertado, só falta os finalmente. Isso vai dar um selo de qualidade para a economia brasileira, vai certamente favorecer e acelerar também o nosso processo de reformas tão necessário aqui. Então as coisas se encaixam, um acordo favorece um outro processo e as coisas vão começando a fazer sentido. Ontem tivemos aqui, foi dia 3, né? Hoje são 4. Mas ontem foi comemorado na Embaixada dos Estados Unidos a independência do mesmo, você usou a palavra. Eu peço que vocês entrem no Facebook nosso e vejam esse pronunciamento meu aqui. O do Ernesto não está no meu Facebook, não, Ernesto, tem que botar lá. Até eu disse lá, né? Falou pouco, mas falou bonito. E eu disse ali que nossa primeira viagem aos Estados Unidos, conversando com o Donald Trump, ele deu o sinal verde para o OCDE e imediatamente ele começou a fazer os seus contatos. E um deles foi com Benjamin Netanyahu de Israel. Estivemos lá também, ele apoiou, e hoje em dia todos os países apoiam nossa entrada na OCDE. Falta aí alguns pequenos acertos para que nós entremos nesse seleto grupo de países nesse mercado que é muito bom para o Brasil. Talvez a última matéria aqui com o Safe,
nós vamos ter aqui, você disse aqui, o Plano Safra. O que houve de inédito no Plano Safra? Terminando, fui criticado com algum de esquerda porque fui na Embaixada dos Estados Unidos. Se eu tivesse ido na Embaixada de Cuba, da Venezuela, né, não sei da onde mais, de esquerda, Coreia do Norte, acho que nem tem Coreia do Norte aqui, né? Tem, não tinha problema nenhum, tá certo? Mas é isso aí. É isso daí, os Estados Unidos é um país irmão nosso, devemos a eles, né, junto aos países aliados, a nossa vitória na Segunda Guerra Mundial, que combatemos quem? O nazifascismo. Reparou que a esquerda sempre acusa os outros que eles são? Me acusa de fascista, né? Combatemos o nazifascismo naquela época. Ernesto, mais uma coisa? Encerrou? Encerrou. Prezado Seife, depois voltar para o capitão aqui. Plano Safra, que houve de inédito, né, tocante à pesca aí? Plano Safra. Pessoal, de forma inédita, o Plano Safra está contemplando tanto a pesca quanto a aquicultura com uma grande novidade. As indústrias de pesca também podem pegar uma parte de recursos e comprar o pescado. Isso é inédito. E o aquicultor, aquele pessoal que trabalha com peixe de água doce, que tem tanque escavado, que tanques rede, está dispensado o RGP, que era uma grande solicitação do setor, ou seja, menos burocracia para vocês acessarem o crédito. Agora, é importante ressaltar que essas ações que nós estamos fazendo enquanto governo, Ministério da Agricultura, você sabe quem é a Mami Poderosa, não? Não imagina? Nossa ministra Tereza Cristina, nossa Mami Poderosa. Então, uma ministra que vale por 10 ministros. Pronto. A Damar também vale por 10 também. Então a nossa ministra ouviu o nosso... Você é 01, Ernesto. E daí, você tem que falar, Ernesto? Tarcísio, 01, Ernesto. Uma coisa para criticar aí não, né? Não, de jeito nenhum. Não, tá. Então, capitão, nós estamos fazendo todos os movimentos, a ministra Tereza Cristina, nossa Mami Poderosa, está nos ajudando em tudo para cultivar mais peixe no Brasil, e isso é muito importante. Agora, é necessário que o brasileiro, o nosso povo brasileiro, também coma mais peixe, né? A média mundial é de 20 quilos e o brasileiro só come 10. Então nós temos aqui, eu e o capitão, temos um apelo para fazer a vocês. Olha, a semana tem 7 dias, então deixa 2 dias para carne, 2 dias para o frango, 2 dias para o porquinho, que eu também adoro. Agora um dia o que é para fazer, capitão? Para o cascudo, para o tambaqui ou para tilápia? Para o cascudo, para o tambaqui, para a tilápia, para o camarão, para a ostra, para a vieira, para a lagosta, para a sardinha, para o atum, tudo que vocês quiserem, desde que seja pescado. Terminar aqui com o Tarcísio, faltou aqui tocar um assunto, né? Que no Brasil a gente, infelizmente, é obrigado a desconfiar de tudo. Tá? Infelizmente, tá certo? Nós estamos, Ernesto, prezado Tarcísio, recuperando a confiança do Brasil aí fora. Nessa ida nossa ao G20, segundo o pessoal do Itamaraty, nunca um chefe de Estado do Brasil foi tão requisitado para bilaterais como nós. Inclusive, demos um novo tom. 2 chefes de Estado, a França e da Alemanha, a maneira como começaram a conversar conosco, logicamente, não é a maneira que eu esperava, né? E nós mostramos para eles que o Brasil mudou. O que era comum após um evento desse, Ernesto? Você que era o Itamaraty aí. O presidente voltava ao Brasil, demarcava mais 30 áreas de reserva indígena, mais 5 quilombolas, ampliava estações ecológicas, ou criava novas APAs, cada vez mais inviabilizava o Brasil. Nós defendemos o meio ambiente. E dizer mais, Acordo de Paris, a Alemanha não vai cumprir, porque a fonte de energia deles são fósseis. Não tem como sair rapidamente de uma para outra. E quando eles falam em carro elétrico, não está economizando a emissão de carbono no espaço, não, porque aquela eletricidade veio de uma termoelétrica. Tá certo? Então demonstramos isso lá, ficou bem claro. O senhor Macron, conversando com ele, dado momento ele falou que vamos então fazer uma reunião, eu, você e Raoni. De imediato falei, quem é Raoni? É uma liderança brasileira. Olha, ele é um líder como outro qualquer, merece respeito como outro qualquer. Agora eu vou conversar, fazer um acordo com a Raoni do lado. De jeito nenhum, pô. O Raoni representa a comunidade indígena, alguns indígenas nós respeitamos. Se tiver algo internamente para ser tratado, ele pode ser ouvido, mas não representando o Brasil e falando em nome do Brasil e fora, de jeito nenhum. Tá certo? Terminar aqui então, quando se fala em desconfiança, falar com o capitão Tarcísio aqui.
Olha essa placa nova que está aí, né, que acho que 10% já foram colocadas em carros do Brasil, em alguns estados mais do que os outros, né? Eles tinham elementos gráficos ali patenteados, então você pagava essa patente. Parece que foi acertado, parece, não vou acusar ninguém não, foi tudo acertado com várias, né, entidades, de modo que cada um ia ganhar uma graninha nessa placa que você ia ser obrigado a botar no seu carro em nome do Mercosul. Não tem cabimento isso aí, sem comentário, não tem cabimento. Então eu peço que o Tarcísio fale alguma coisa sobre esses elementos gráficos aí patenteados que vão deixar existir nessa nova placa aí, nossa, mas que não vai terminar, né, em nenhuma nova despesa para você que tem um carro em casa, ou que queira comprar um carro. É isso, presidente. A gente tinha na placa 2 elementos gráficos patenteados, ou seja, a cada placa emitida ia ter um custo de licença, de royalty para aquele detentor da patente daquele elemento gráfico. Isso é completamente absurdo. Nós eliminamos esses elementos gráficos de maneira a tornar a placa mais barata. Então a placa tem todos os elementos de segurança, tem toda a rastreabilidade, tem toda a tecnologia, mas sem pagar royalty para ninguém. Então o custo, na verdade, vai se assemelhar às placas de hoje e até cair, porque nós estamos acabando com o monopólio de estampadores. O mercado vai ser completamente aberto, quem quiser entrar no mercado, vai entrar no mercado, nós vamos rastrear todo o processo de fabricação, mas sem elemento gráfico, sem nada que onere o consumidor. Então o nosso foco, no final das contas, é o consumidor. Prezado Tarcísio, muito obrigado. Elisângela, Seif, Ernesto, e a última mensagem a vocês aqui. Nós respeitamos, como democratas, todas as instituições do Brasil. Mas tem algo que é muito mais importante de qualquer instituição. É você, povo brasileiro, a quem nós devemos lealdade. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Valeu, pessoal.